Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nesse momento, colocamos nas Tuas mãos esse momento. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Repreende, Senhor, toda distração, toda conversa paralela, tudo que venha tentar atrapalhar, impedir, Senhor, a pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus, nesse momento, toca na minha saúde, na minha mente, perdoa meus pecados, Senhor. Enche-me com Teu Espírito Santo, dá a revelação, mostra, ó Deus, responde, fala conosco, que Tu és o Deus que promete, mas também Tu és o Deus que zela por nós, que cuida de nós. Fala conosco, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Estamos no final do capítulo 23 de Êxodo, e é o momento no qual estamos um pouquinho antes de Deus fazer uma aliança com Israel. Nós lemos no versículo 20 que Deus, Ele promete a posse da terra. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Uma promessa que foi feita a Abraão, a Isaque, a Jacó, ao lugar, à terra prometida, preparada para o povo. Nós conhecemos a história, estamos no contexto do Êxodo, da saída do povo de Israel, de um momento, de um período de 400 anos, 430 anos de escravidão. Nós estamos dentro do contexto no qual Deus tira o povo da escravidão, cumpre a sua promessa e agora está nessa trajetória, lembrando, reafirmando a sua aliança. E Ele fala, olha, vocês vão tomar posse da terra, mas vocês não vão ficar nessa trajetória perdidos, desorientados. E é isso que Deus faz conosco. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Nessa noite nós vamos falar sobre promessas, mas também sobre o zelo, o cuidado de Deus. Que quando Deus promete, Deus não vai fazer, olha, dá o seu jeito para chegar até lá. Não. Deus vai contigo. Deus vai te fortalecendo. Deus vai te sustentando. Deus vai te abençoando. Aonde tem lágrima, Ele conhece. Aonde tem dor, Ele conhece. Deus vai mostrando o sobrenatural. E aqui Ele diz, olha, vocês não vão sozinhos. Adiante de vocês vai um anjo. Vai guiando, vai guerreando, vai trabalhando, vai direcionando, para que os guarde pelo caminho, na trajetória da sua vida, até aonde você chegar, que Deus quer que você chegue. Tenha certeza que Deus está colocando anjos, Deus está guardando, Deus está, meu amado irmão, protegendo. Não significa ficar isento de provações, de lutas. Todos nós passamos. O povo passou no deserto momentos difíceis, na trajetória. Passou a fome, Deus mandou maná, Deus mandou codornizes. Veio a sede, Deus fez água da rocha. Então lembra, na trajetória, se vier uma adversidade, se vier um impossível, não questione, não murmure, mas creia que Deus está te guardando e aquele que prometeu é fiel para cumprir e vai fazer você chegar ao porto destino, vai fazer você chegar ao lugar que Ele tem preparado. Se lá na frente, se você não desistir, não deixar de perseverar, não tirar a mão do arado, ainda que muitos ao seu redor desanimem, você tem que continuar aceso, você tem que continuar com a fé avivada, porque lá na frente você vai dizer, combati o bom combate, a carreira eu terminei, mas tem uma coisa que você vai guardar, que é a fé, como diz Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7.
Então, promessas de Deus. Deus falou, olha, para o meu povo eu tenho um lugar preparado, eu tenho uma terra que não é lugar de escravidão, não é lugar de ficar debaixo de um jugo pesado, né, de um faraó. É um lugar, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. E vocês nessa trajetória têm um anjo, eu envio o meu anjo na frente para cuidar de vocês, para ir adiante de vocês, para guardar vocês e levar ao lugar que eu tenho preparado. Então, simplesmente, Deus não pegou o povo e falou, olha, vocês agora estão livres e sigam vocês pelo deserto. Não, vou com vocês. Nós vimos logo após o Êxodo, antes de abrir o Mar Vermelho, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, cuidando, direcionando o povo. O povo marchava de dia e de noite, que de noite, na escuridão do deserto, a coluna de fogo ia iluminando, ia aquentando, que no deserto de noite é frio. E de dia, que o calor é insuportável, aquela coluna de nuvem, né, fazendo com que o povo pudesse caminhar, mesmo naquele calor intenso. E o texto não acaba aqui. Diz o versículo 21, deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Ou seja, não se rebelar. Porque muitas vezes nessa trajetória queremos ir por um atalho, queremos cortar um caminho, queremos parar um pouco e ficar embaixo. Meu amado irmão, tem que seguir a vontade de Deus. Tem que estar debaixo da vontade, da direção de Deus. Ele diz aqui, olha, tenha atenção, ouça o que ele diz. Ouça o que Deus fala, ouça o que o Senhor te diz, o que o Senhor direciona para a sua vida, é o melhor. Ai, pastor, mas eu não queria isso não, mas é o melhor. Ah, pastor, mas esse caminho para mim não me parece ser bom, mas é o melhor, porque Deus está falando para você ir. E ele diz aqui, deem atenção, não se rebelem contra ele, ele não vai perdoar a transgressão de vocês, nele está o meu nome. Porém, se vocês obedecerem, se vocês ouvirem atentamente, acabamos de louvar aqui, se atentamente ouvir a Deus, seus mandamentos, obedecer. Estamos no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento é a mesma regra. Jesus ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E se você guarda os mandamentos do Senhor, você pratica. Não adianta guardar e colocar numa caixa. Jesus diz, aquele que é prudente, ele ouve as minhas palavras e pratica. Venha a tempestade, venha a chuva, os rios vão submergir, mas ele é prudente, edifica a casa na rocha. Não vai ter tempestade que derrube a sua casa, porque está edificada na rocha. Sabe o que é isso? Ela vai permanecer. Vai permanecer. Agora, aquele que ouve e empacota e guarda, não obedece, não é apenas ouvinte, Tiago fala, não torna apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Esse sim, meu amado irmão, é um homem que é prudente, mas aquele que não pratica é insensato, está em Mateus capítulo 7, edifica a casa na areia. E aqui nós vemos, versículo 22, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu lhe ordeno, serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Se alguém se levantar contra você, Deus está contigo guerreando a sua guerra. Se vier o diabo por um caminho, Deus ele vai se levantar ao teu favor, ele vai fazer ele fugir por 7 caminhos, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então ouça, obedeça, creia nas promessas de Deus e obedeça a sua voz, seus mandamentos, a sua vontade. Versículo 23, porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem,
nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Deus, ele dá uma direção, uma ordem para o povo. Eu vou levar vocês até esses povos que são inimigos para vocês, são adversários. Mas eu vou destruir esse povo. Porém, não permita mistura. Porém, não vá servir, não vá adorar, não adorem os deuses deles. São abominação para mim. E hoje, aplicamos isso em nossas vidas. Pessoas que querem se misturar com o mundo. Dividem a sua fé. Até creem, né, no Deus único, no Deus verdadeiro. Mas vão buscar orientações em outros lugares, em outras crenças, em falsos deuses. Muitos dividem as suas emoções com o mundo. Gosta de estar na igreja, mas também gosta de ir aos prazeres que o mundo oferece. Tiago 4, versículo 4, aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, cuidado com a mistura. Deus fala não apenas para não adorar esses deuses deles, para não se misturar, porém, destruir totalmente os seus ídolos e despedaçar as suas colunas. Quando o povo de Israel vai chegar nesses... Vão ver outros deuses, falsos deuses, vão ver o que Deus já falou aqui em Êxodo 20. Não farás imagem de escultura do que há na terra, nem em cima da terra, nem embaixo dela, semelhança do que há nos céus. Não pode fazer. Somente ao seu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Está lá em Êxodo capítulo 20. Só voltar aqui 4 capítulos. Eu sou o Senhor. Deus fala a mim agora, não darei a outrem. Então ele diz, olha, destrua totalmente esses ídolos, despedacem as suas colunas. Nós precisamos ter força para destruir totalmente aquilo que não agrada a Deus em nossas vidas. O que tem sido o motivo da nossa idolatria não é apenas falar de uma estátua, de um falso Deus, de alguém que já morreu, mas às vezes pessoas invertem prioridades por causa de outras coisas. Redes sociais, não há nada errado, desde que você filtre, desde que você priorize mais o reino de Deus do que as demais coisas, jogos, enfim, tantos outros vícios. Pessoas que idolatram a si mesmas, pessoas que idolatram o seu trabalho, pessoas que não sei, mas nós vemos aqui que precisamos trocar, precisamos saber estabelecer as nossas prioridades. E assim eu creio que Deus me trouxe aqui, trouxe você aqui nessa noite, porque Ele quer te ajudar, Ele quer nos auxiliar, Ele quer nos responder, Ele quer nos direcionar. Filho, tem que ter um posicionamento. Filho meu, filha minha, tem que se levantar e tirar aquilo que eu não agrado, aquilo que não me agrada. E nós sabemos exatamente o que precisa ser mudado. Muitas vezes até dentro da casa. Coisas que nós sabemos que não agrada a Deus. Programas infantis. Cuidado. Mês passado, eu olhei um trailer eu quis ver um filme com as crianças, eu olhei o trailer de um filme, não vou falar o nome. Parecia ser muito interessante o filme, achei muito legal. Nada demais. Comecei a ver com meus filhos. Daqui a pouco, desenho. Filme em desenho. Relacionamento homossexual. Precisamos estar alertas. Não colocam no trailer, mas quando você vai ver o filme. Então precisamos estar alertas. E tantas outras coisas. Cuidado, não deixe que qualquer coisa entre na sua casa. Precisamos estar alertas. Ensinamentos errados. Prioridades alteradas. Por isso que ele diz aqui, destrua totalmente, despedace essas colunas, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que Deus fala de uma maneira clara na sua palavra, que não o agrada. Precisamos trabalhar. Tantas coisas que poderíamos falar aqui, que a Bíblia diz, amor ao dinheiro, amar a si mesmo em detrimento a amar a Deus,
Sabe o que Jesus ensina? Temos que amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus de toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua força. Amar a Deus como você ama o seu próximo. Então precisamos, se você quer ter a bênção, se você quer chegar lá e ver o milagre, ver a provisão, né, fazer com que Deus te leve à terra que mana leite e mel, que as promessas de Deus venham se cumprir na sua vida, precisamos também fazer a nossa parte. Deus fala, vocês vão chegar lá, mas eu não quero mistura. É preciso santificar. Buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Não há exceção. Ah, mas ele era tão bonzinho, ele era, né, pregava tão bem. Ah, mas tocava tão bem, mas evangelizava muito. Precisamos conhecer a palavra. A árvore é conhecida pelo fruto. Então precisamos, e é Deus que conhece o som do mais profundo do coração. Por isso que precisamos aprender aqui. Precisamos trabalhar em nossas vidas, começar a ser lapidados, permitir, pregamos aqui semana passada, como vaso na mão do oleiro, permitir ser quebrados, para Deus fazer um vaso novo conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Porque a vida é rápida, é uma neblina, diz Tiago. Diz Moisés, Salmo 90, é um pensamento. Diz Davi e tantos outros que passa rápido, como uma flecha, como tantas outras comparações. Então precisamos nos preparar para naquele grande dia ouvir: vinde benditos do meu Pai. Que não adianta ouvir a voz de Deus até continuar a prosseguir no caminho, mas chegar lá na terra prometida e se corromper. Chegar lá e, olha, começar a adorar outros deuses. Vai seguindo a Deus, vai adorando a Deus em toda a trajetória. E quando chega na bênção, quando vem a cura, quando vem o milagre, quando Deus abre a porta, não vem mais à igreja, não ora mais, não agradece mais, não louva mais. Vai em tudo que é lugar, mas não vai na igreja. Conversa com tantas pessoas, mas não fala com Deus. Diz o versículo 25. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Pode dar um glória a Deus, meu amado irmão. Adore o Senhor, o seu Deus. Você está na casa dele para adorar, você está na casa dele para glorificar. Deixa o cansaço lá fora, deixa a tristeza, deixa a preocupação lá fora. Aqui é lugar de adorar, de glorificar. Ele diz, Deus fala para o povo: adorem o Senhor, o Deus de vocês. Você vem aqui para ter um encontro com Deus de vocês, o seu Deus, o nosso Deus. Adorar a Ele. Quando nós viemos para cá, não é uma música, não é uma melodia, é adoração. O culto não é você assistir, é você cultuar. Claro, as outras coisas são importantes, ter a comunhão entre os irmãos, e tantas outras, mas você vem para a igreja para adorar, é para cultuar, é para servir, é estar diante dele, na presença dele. E ele fala: adorem o Senhor, o seu Deus. E o que vai acontecer? Ele vai abençoar. E ele fala duas coisas fundamentais. Ele vai abençoar o pão, ele vai abençoar a água de vocês. Duas coisas que, quando nós olhamos no capítulo 14, por exemplo, e outros capítulos, 15, 16, o povo teve necessidade. Teve um momento que o povo não tinha o que comer. Deus mandou o maná, depois o povo murmura de novo, e Deus manda carne, manda codornizes no meio do deserto. Alimenta o povo com codornizes. O povo teve sede, Deus dá água. Deus faz, Moisés jogar ali uma árvore, a água que era amarga fica potável. Aquele lugar se chamava Mara, amarga, águas amargas. Fez água sair da rocha.
Deus vai abençoar o pão e a água de vocês. Sabe o que é isso? Você está adorando, você está de uma maneira verdadeira, com o coração aberto. Deus está falando, não vai te faltar nada. Eu vou abençoar o seu pão, o fruto do seu trabalho. Eu sou o Deus provedor. Não vai faltar o pão na sua mesa, não vai faltar a água. E ele fala, o principal é ele, não vai faltar a minha presença. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a água da vida. Jesus, ele fala, aquele que bebe de mim nunca mais terá sede. Eu vou abençoar o pão. Nós vemos tantas passagens. Jesus, antes de multiplicar os pães, ele agradece, ele abençoa. Jesus, na Santa Ceia, ele pega o pão, ele dá graças, ele abençoa. E Deus fala, eu vou abençoar o pão, eu vou abençoar a água. Ou seja, Deus, ele vai, tudo que você precisa, tudo que você necessita, o pão, a água, Deus vai abençoar, Deus vai multiplicar, e você vai dar graças, e você vai adorar o nome do Senhor, o seu Deus. Não deixe faltar a adoração. Mesmo quando chegar ali no lugar da promessa, não misture, não ceda, não se corrompa e destrói logo para não ficar ali a tentação. É isso que Deus fala. Para não chegar ali uma mulher e se casar com um dos filhos de Israel e ficar e tentar e ficar tentando mostrar ali a tentação de adorar falsos deuses. Retira logo, meu irmão, aquilo que não agrada. Não é ficar isento do erro, não é isso. Todos nós erramos, todos nós falhamos, porém, nós não temos o prazer nisso, nós não buscamos isso, é diferente. Quando nós pecamos, a Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Mas você não foi atrás disso, você não planejou isso, você não maquinou isso, você não teve o prazer, pelo contrário. Vem aquela dor, né? Senhor, me perdoa, vem o temor. Perdoa meus pecados, perdoa as minhas falhas. Então ele diz, tem promessas de Deus, mas também tem o zelo de Deus na sua vida. Você veio, Deus sabe o que você venceu para estar aqui nessa noite. Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. O que você renunciou, o que você abdicou, e você está adorando, e Deus está abençoando o seu pão e a sua água. Deus está abençoando o seu trabalho, o seu estudo. Ele vai abrir a porta na hora certa, vai saciar na hora certa, no momento certo, e a bênção se estende para você e para a sua casa e sua família. E não acaba aqui. Tem promessas, mas tem o zelo de Deus. Diz ainda o versículo 25, tirarei as enfermidades do meio de vocês. Sabe o que é isso? Deus está no controle de tudo. As enfermidades que teve ali nas pragas, Deus fala, não virão sobre vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Olha o zelo que Deus teve com o povo. E assim eu creio que se vier a enfermidade, Ele é todo poderoso para curar. Ele é todo poderoso para não deixar vir a enfermidade. E se assim permitir para provar a nossa fé, meu amado irmão, Ele é poderoso para curar todo e qualquer tipo de enfermidade. Levavam até Jesus, diz Marcos capítulo 2, levavam até Jesus enfermos de todo tipo de enfermidade. Era coxo, era surdo, era todo tipo. Era leproso. Jesus curava todos eles. E ele diz, tirarei as enfermidades no meio de vocês. E se a vontade dele for curar, ele vai curar. Cura-me e serei curado. Falamos aqui esses dias, creio que umas 2 semanas. Se for da vontade dele não curar, continua dando glória a Deus, porque Ele está no controle de tudo. E não acaba aqui. Tirarei as enfermidades do meio de vocês, versículo 26, na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Deus fala, meu povo, se me obedecer, o povo lá na frente desobedece. O povo vai se distanciar de Deus. Tinha tudo para ter uma vida próspera, uma vida maravilhosa, sem enfermidade, sem mulher que abortasse, nem mulher estéril. Sabe o que Deus está falando aqui? O aborto é um projeto
interrompido. Assim eu creio. Trazendo hoje para as nossas vidas, eu creio em nome de Jesus, que se você tem um plano, um sonho, um projeto que você já iniciou e é da vontade de Deus, não vai ficar no meio, você não vai ficar no meio do caminho, vai chegar lá, vai ter nas suas mãos, meu amado irmão, aquilo que Deus tem para você. E nem mulher estéril, é aquela que nem conseguiu iniciar o projeto. Talvez você esteja aqui assim, se sente estéril, se sente espiritualmente falando, não consegue frutificar, não consegue avançar, não consegue, talvez na sua vida no trabalho, talvez na vida profissional, sentimental, não sei qual a área. Você se sente estéril, você não consegue nem começar, nem gerar. Ou talvez começou e sempre para no meio, sempre aborta o seu sonho, o seu projeto. Mas ele fala, se você adorar, eu estou no controle de tudo, de todas as coisas. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus que dou a vida, que tiro a vida, o Deus que tem nas mãos. Jesus, ele fala as chaves da morte, as chaves do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, o que é, o que era, o que é de vir, o Todo-Poderoso. Tem bênção de Deus, tem promessas de Deus, tem o zelo de Deus. E com a ajuda dele, você vai começar esse projeto que está na gaveta. Quer seja uma mulher de verdade, fisicamente, que seja estéril, ou que não consiga ir até o final da gravidez, quer seja fazendo isso, né, de uma maneira paralela à nossa vida espiritual, profissional, eu creio que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E assim, em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida, na minha vida, eu recebo também essa palavra, eu recebo também essa promessa. Não haverá aborto, não haverá esterilidade, ou seja, sonhos, projetos não vão ficar parados no meio do caminho, e se você não consegue, sabe nem por onde começar, Deus vai dar a direção, Deus vai dar a resposta. Darei a vocês, diz o final do versículo 26, uma vida longa. O povo de Israel teve tudo, as promessas, as palavras. Se perguntar para você quem quer tudo isso, todo mundo vai levantar a mão. Sem doença, sem enfermidade, uma vida longa, morrer de velhice. Hoje estamos, é claro, em uma outra época, estamos no período da graça. Deus ele pode conceder longevidade, Deus pode conceder a cura, Deus pode todas as coisas. Mas aqui era o momento da aliança com o povo de Israel. Hoje, se vivermos 20 anos, se vivermos 50 anos, se vivermos 100 anos, vivemos o que diz Romanos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É para o Senhor que vivemos, é para o Senhor que morremos, e Deus ele está no controle das nossas vidas, Deus tem nas suas mãos os nossos caminhos, ninguém pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, e preciosa é para o Senhor a morte dos seus. Então descanse o seu coração. Mas ele diz, darei a vocês uma vida longa. Sabe o que é isso? Você vai viver exatamente o que Deus tem para você. Os seus dias, não fica preocupado. Descansa no Senhor. Tem gente que acorda, né? Claro, temos o medo, o receio natural, mas tem gente que nem consegue viver. Preocupado com o dia da morte, preocupado com o porvir. Está nas mãos de Deus, descansa no Senhor, lança sobre Ele a sua ansiedade e esteja desfrutando do que Jesus veio para dar vida, vida em abundância. Viva assim, viva tranquilo. Descanso para a nossa alma é o que Jesus nos ensina. Se você conhece a palavra, você vai viver tranquilo, porque você conhece o autor da vida. Jesus diz, eu sou o autor da vida. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você vive o que diz Paulo. Morrer para mim é lucro. Viver é Cristo. Viver é pregar, é evangelizar, é ser açoitado, mas é pregar, é estar em algemas, mas é pregar, é cumprir a vontade de Deus. Viver é Cristo. E morrer é lucro. Então eu creio sim que Deus ele abençoa, vai dar os anos de vida para cada um necessários, né, a cada um.
mas que você possa viver para Ele, que você possa frutificar para Ele. Diz o versículo 27, enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus, os heteus de diante de vocês. E preste bastante atenção no versículo 29, que é aí o versículo 30, que é o último ponto. Não os expulsareis de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Olha a soberania de Deus. Deus fala, olha, vou enviar o meu terror adiante de vocês. Os inimigos vão ficar temerosos com a chegada, com os rumores que vocês estão chegando. Que eles sabem o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez vir aquelas pragas no Egito. Vou enviar vespas diante de vocês para expulsar os heveus. Deus vai agir da maneira dele. Você está se levantando, você está marchando em direção à promessa, em direção à terra prometida. Deus já está lá na frente preparando tudo, tirando os inimigos, enviando vespas. Nós vemos a autoridade, a soberania de Deus até na natureza em favor de nós. Lembra de Jesus com Pedro? Vai, pega um peixe, vai, olha na boca dele, vai ter uma moeda para pagar os nossos impostos. Soberania de Deus, soberania do Senhor. Só que diz o versículo 29, não vou fazer isso de uma vez só, não vou fazer isso em apenas um ano, não vou expulsar de diante de vocês em um só ano, para que a terra não se torne desolação, as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsareis de diante de vocês, para que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Aqui é o ponto que nós precisamos aprender, nós precisamos desenvolver. As bênçãos, as vitórias. Colocar o pé na terra prometida. Às vezes a gente quer que seja rápido, em um ano. Mas muitas vezes tem que ser pouco a pouco. Tem que ser no tempo de Deus. Pastor, eu quero que a minha vida mude agora. Deus pode. Mas muitas vezes é degrau por degrau, passo a passo, momento a momento, vitória por vitória. Queremos muitas vezes que seja, antes de um ano. Senhor, já queremos chegar lá, pegar o que é nosso e tomar posse da terra. Só que Deus conhece. Se fosse assim, o povo ainda não tinha se multiplicado, os animais do campo, as bestas feras do campo vão multiplicar contra eles. Deus sabe tudo, Deus tem o controle de tudo. Se Deus está trabalhando assim na sua vida, ensinando pouco a pouco, crescendo de pouco em pouco, tenha certeza que lá na frente você vai entender o porquê. E lá na frente você vai glorificar e vai falar, Senhor, obrigado. Porque foi pouco a pouco. Temos tantos exemplos na Bíblia, José. Deus não tirou José da casa dele e botou lá pouco a pouco. Processos que nos ensinam a esperar. E na espera aprendemos a confiar em Deus, a depender de Deus. Mas o que eu sei é que lá vocês vão se multiplicar e tomar posse da terra. Vai ser pouco a pouco, vai ser com suor, vai ser com paciência, com temperança, com longanimidade, mas lá na frente você vai glorificar, vai exaltar, vai adorar o nome do Senhor. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem mulher estéril. Darei a vocês uma vida longa, e assim vocês vão tomar posse da terra. Você possa aplicar isso na sua vida hoje. Estamos no contexto do Antigo Testamento, mas a palavra de Deus é válida para as nossas vidas. Obedeça a Deus, ouça a voz de Deus. Deus, Ele envia o anjo adiante de nós, guardando. Deus nos cerca por trás e por diante. Toma a nossa mão, guarda, peleja por nós. Guarda pelo caminho e vai nos levar ao lugar que Ele tem preparado.
Meu desejo nessa noite é que você não esmoreça na fé, que você jamais se desvie, jamais tire a mão do arado, que você venha perseverar, porque você vai alcançar a terra prometida, tanto aqui na sua caminhada terrena, tudo que Deus tem para você, vida em abundância, como também a vida eterna. Vai chegar lá no lugar preparado para você. Jesus, ele disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito. Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós vamos clamar. Nesse texto que nós lemos, nós vemos o poder de Deus, a soberania de Deus. Se preciso for, Ele vai enviar animais, vespas, insetos para afugentar o inimigo. Mas o que Ele quer é que nós venhamos ouvir a Sua voz, obedecer a Sua vontade. Que nós venhamos crer que Ele tem bênção, Ele tem promessa, Ele tem o zelo por nós. Ele vai enviar o anjo, não vai deixar você de qualquer maneira. Não é para você se virar sozinho, não, meu irmão. Deus está contigo. Não sabe para que lado ir, qual a direção ir, olhe para o alto. É de lá que vem o socorro, é de lá que vem a resposta. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez você esteja assim, precisando dessa palavra, de promessa, do zelo, do cuidado de Deus, do amor de Deus por você, pela sua vida. Mas não permita a mistura, não deixa, não se corrompa. Não se importe com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Que a nossa prioridade seja agradar a Deus. Nosso relacionamento com Deus. Deus tem promessa, Deus tem vitória, Deus zela por nós. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, mas precisamos fazer a nossa parte. Não permitir a mistura, obedecer, não se curvar a outros deuses, a outras coisas que tirem o Senhor de primeiro lugar da nossa vida. Em nome de Jesus, ó Deus, elevamos a Ti a nossa oração. Tua palavra foi pregada. E assim, ó Deus, venhamos aprender que muitas vezes o processo é pouco a pouco, não é em um ano. Porque eu creio, Pai, que o Senhor tem no momento certo, na hora certa, e vai dar e vai conceder a vitória, a bênção ao Teu povo, à Tua igreja. Mas muitas vezes é pouco a pouco. Dia a dia, ano após ano, momento após momento, de fé em fé, de glória em glória, vivendo pela fé. Vivendo pela fé, meu Deus. Toma cada projeto, aqueles que não conseguem iniciar, aqueles que começam e param, Senhor. Vai renovando, vai tocando, vai abençoando, meu Deus. Vai trabalhando, vai tirando a enfermidade, vai curando. Vai, ó Deus, abençoando a Tua igreja. Como diz, Senhor,
O Senhor pode conceder longevidade. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa para que se aumente os nossos dias na terra. E assim descansamos, Senhor, porque nossa vida está nas Tuas mãos. O Senhor tem o tempo favorável a cada um de nós. Nem um dia a mais, nem um dia a menos. E como é bom viver assim, meu Deus, descansando em Ti. E o Senhor pode, como fez com Ezequias, aumentar, conceder, presentear. Com aquilo que nós mais precisamos, mais queremos, mais necessitamos. Dá a vitória à Tua igreja. Assim, ó Deus, oramos, Te agradecemos pela vitória. Ainda que venha a ser pouco a pouco, ainda que venha a ser, ó Deus, dia a dia, ano a ano, mas que venha no tempo certo, no Seu tempo e não no nosso. Dá a vitória à Tua igreja, que haja cura, que haja milagre, que haja libertação. Vai libertando, Senhor, vai tocando, vai, ó Deus, enchendo com a Tua presença, vai enchendo com o Teu Espírito Santo, vai renovando, vai libertando do vício, vai libertando, ó Deus, do pecado, vai quebrando, ó Deus, esse jugo. Pai, aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas conhecemos a verdade, Tu és a verdade vai nos libertar. Tu és a verdade que liberta. Assim oramos, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor.